Olá, esse é mais um especial Eleições do Novo Dia. O entrevistado de hoje é o deputado federal Orlando Silva, líder da bancada do PCdoB. Deputado, vamos começar falando de eleição, como não poderia deixar de ser, né? O senhor pretende dar continuidade, é pré-candidato? Sim, eu primeiro quero agradecer a oportunidade que o Novo Dia me dá para conversar com a população de toda a região que é muito importante para a economia de São Paulo, para a sociedade paulista e para a política também. Eu sou candidato à reeleição à Câmara dos Deputados. Foi um mandato bastante intenso, num momento muito complexo da vida nacional, né? 4 anos em que a contestação do resultado da eleição de 2014 produziu um ambiente de muita tensão em Brasília e no Brasil. O Brasil vive uma polarização política muito forte. O afastamento da presidente Dilma, que a nosso juízo não cometeu crime que justificasse o impeachment, aumentou essa radicalização e, combinado com a radicalização política, uma crise econômica sem precedentes que o Brasil viveu, a explosão do desemprego, a explosão de uma série de problemas sociais no Brasil. Mas eu creio que a política é o caminho para nós reencontrarmos o rumo do desenvolvimento. E em Brasília eu batalho muito para que nós possamos ter diálogo, capacidade de construir uma agenda para retomar o desenvolvimento nacional. Deputado, uma recente pesquisa do Ibope revela que o eleitor está pessimista ou muito pessimista, e esse índice é alto. Como é que o senhor pretende atrair o eleitor? Olha, o eleitorado brasileiro, a população brasileira tem todas as razões do mundo para estar pessimista. Por quê? Primeiro porque a crise social é muito grande, o desemprego, como disse, a falta de perspectiva é muito grande. O governo vive uma crise fiscal, ou seja, não tem dinheiro para investir em obras de infraestrutura, para garantir direitos da população. O Congresso Nacional votou, patrocinado por Michel Temer, uma emenda à Constituição que congelou por 20 anos os gastos sociais, o que inviabiliza as políticas sociais públicas do Brasil. Portanto, a população que acompanha vê um governo sem autoridade, vê um país quebrado, não vê uma perspectiva de retomar o desenvolvimento nacional, fica desalentada, fica sem esperança. Mas nós temos que ter fé no Brasil, trabalhar muito e acompanhar com atenção as eleições, porque eu aposto que o processo eleitoral vai ser um momento de debate político, de debate de projetos, e espero que a população se ligue nesse debate, faça as melhores opções e o Brasil encontre ou reencontre o seu rumo de crescimento e de desenvolvimento. Diante desse cenário de descrença, o senhor acredita numa renovação de cadeiras do Congresso? Infelizmente, eu sou cético com relação a muitas mudanças no Congresso Nacional, por 2 aspectos. Primeiro, o sistema político no Brasil é muito fechado. O modelo que nós temos é um modelo que desestimula a renovação. E o que é mais grave, muitas vezes a renovação, quando se dá, é uma renovação fake. É o filho de um deputado, o filho de um senador, o marido ou a mulher de um deputado, de um senador. Portanto, renova sem mudar. Esse é o nosso desafio, ter uma renovação de fato. Você veja, eu sempre comento, no Brasil metade da população é mulher, metade é homem. No Congresso as mulheres quase não chegam a 10%. No Brasil, segundo o IBGE, pretos e pardos são 60% da população. Lá nós não somos nem 5%. No Brasil, 99% da população é trabalhadora. Lá, 80% é empresário. Parte da falta de representatividade do parlamento brasileiro diz respeito a uma composição social, econômica, étnico-racial, de ocupação, que não corresponde ao Brasil. A população brasileira não se vê no parlamento. Isso é parte da crise de representatividade. E o modelo é muito fechado, estimula pouco a renovação. O senhor tocou num assunto que até eu queria comentar, que é a pré-candidatura da Manuela Dávila como a presidente da República, e nós sabemos que a maioria do eleitorado é mulher. Nesse sentido, o PCdoB está saindo em vantagem? Nós acreditamos que sim. A Manuela, ela não só tem um bom diálogo com as mulheres, mas também um bom diálogo com os jovens. Nas pesquisas qualitativas que nós fazemos, isso aparece. E nas pesquisas quantitativas também aparece, porque ela tem o melhor desempenho entre as mulheres e o melhor desempenho entre os jovens. Uma grande virtude da Manuela Dávila é que ela procura trazer para a pauta política temas do cotidiano. Ela fala de creche, porque ela fala até num tom irônico, né? Nenhum homem deixa de trabalhar porque o filho não tem vaga na creche. A mulher deixa, que é para chamar a atenção de um problema que afeta a diferença de gênero e, ao mesmo tempo, um problema social. Então, eu estou curtindo muito a campanha da Manuela, porque ela está reconectando certos segmentos que estão completamente fora da política
pela forma humanizada que ela trabalha as questões, e esse é um desafio da política, ser algo acessível às pessoas, e considero que a Manuela Dávila, candidata a presidente, tem feito um papel muito importante nesse sentido. Como líder da bancada, como é que o PCdoB está se articulando para o pleito desse ano? Então, é um processo muito difícil esse ano, porque está tudo virado, né, no Brasil, desde o impeachment está tudo virado. Né? Então, quando eu falo polarização, é esse Corinthians-Palmeiras que virou a política brasileira, né? Esse fla-flu, essa disputa irracional. Nós temos um candidato que aparece bem nas pesquisas, que é um candidato que estimula o ódio, que faz ódio ao autoritarismo, à ditadura militar, que armar a sociedade, enfim, com os valores atrasados, conservadores. Por quê? Cabe nesse ambiente de radicalização, de polarização. O PCdoB tem estimulado o diálogo de um campo político. Até recentemente apresentamos um manifesto em que falávamos explicitamente do Partido dos Trabalhadores, do PDT, do PSB, do PSOL, da necessidade da esquerda se unir em torno de um projeto. A hora não é de colocar acima do interesse nacional o interesse partidário, o interesse de um líder. Seria importante nós pensarmos saídas para o Brasil, para atender a necessidade da população brasileira. A Manuela Dávila é a única candidata que fala: eu quero ser candidato a presidente da República, mas se for para unir em torno de um projeto maior, eu não serei um óbice, eu não serei um obstáculo. Eu creio que está faltando generosidade para os partidos políticos de esquerda, de colocar o interesse nacional, o interesse do povo, acima dos projetos partidários. Mas enquanto houver tempo, enquanto houver chance, há esperança, e nós continuamos tentando construir uma união. Quem sabe, se não no primeiro, no segundo turno. Deputado, tem havido uma discussão muito grande com relação à segurança das urnas eletrônicas. Qual que é a opinião do senhor com relação a isso? Olha, eu considero que o modelo brasileiro ele é eficiente, ele é seguro. Houve até um debate no Congresso Nacional quanto à necessidade da impressão dos votos, que é um problema complexo, porque é um custo adicional que você vai ter, e eu considero que o sistema do TSE é um sistema bastante blindado. Eu não desconfio do sistema brasileiro. Alguns falam, sim, mas nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, o voto é impresso. Eu falo, sim, mas tem uma série de problemas nos Estados Unidos que já não existem no Brasil, assim como tem problemas no Brasil que não existem lá. O nosso modelo, a nossa experiência, ela é positiva, ela é exitosa, eu tenho muita confiança no sistema eleitoral do Brasil. Seu projeto de governo defende alguma bandeira? Como é que está sendo elaborado? Nós temos uma vinculação muito forte com os trabalhadores. Eu fui presidente da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados. Tem uma série de propostas ligadas à redução da jornada de trabalho para os trabalhadores, ligado à revisão da chamada reforma trabalhista, que, na minha opinião, precarizou as relações de trabalho. Nós temos uma identidade muito forte com a juventude, então, programas de estímulo à manutenção de jovens nas escolas e universidades, programas de assistência estudantil. Tem algumas categorias, como da área de saúde, de enfermagem, que a gente também tem um trabalho bastante forte. Ou seja, ligado aos direitos dos trabalhadores e aos direitos sociais é que nós fazemos a nossa atuação. Deputado, para terminar, eu queria fazer uma pergunta que pode até parecer um pouco esdrúxula. O senhor acredita no ex-presidente Lula disputando essa eleição? Olha, eu considero que seria importante para a democracia que o presidente Lula participasse da eleição. Por quê? Porque ele é o líder das pesquisas, porque, na minha opinião, o processo que ele enfrenta hoje foi cheio de vícios, há uma série de irregularidades naquele processo, porque, na minha opinião, a condenação do presidente Lula tem um viés político, claro, para tirá-lo do game, para tirá-lo do jogo eleitoral, e considero que se o presidente Lula não participar da disputa, isso vai ficar sempre como uma mácula na disputa eleitoral de 2018. O povo brasileiro é que deveria escolher quem quer para presidente da República, não a manobra judicial que tira das maiores lideranças populares da história do jogo democrático. Agora, a minha impressão é que, levando em conta o que aconteceu no Brasil, seguramente quem tirou a presidente Dilma na marra da presidência da República não vai deixar que Lula concorra na eleição, não vai deixar que o povo decida. Então eu sou cético com relação à possibilidade do presidente Lula estar na urna, apesar de defender o direito de que ele concorresse, apesar de ter a candidatura da Manuela, que é a candidatura do PCdoB. Deputado, eu quero agradecer a sua participação, sua presença aqui nos nossos estúdios. Essa foi mais uma edição do especial das eleições aqui no Novo Dia. Um grande abraço e agradeço muito a oportunidade. Você está assistindo Novo Dia TV.